Bom, vamos fazer um exercício, aquele primeiro lá que a professora passou. Você tem um ponto A e um ponto B. E um ponto B. E aí, você vai precisar, você vai ter algumas forças aplicadas nessa superfície. Você vai poder ter essas forças aplicadas de forma uniforme, que aí é como se ela formasse uma área retangular, né? Pronto. As forças que descem, né? E você vai ter uma distância, porque a gente vai estar calculando o movimento. Então você vai ter uma distância aqui. Então você tem várias forças descendo e você tem uma distância, como se fosse uma superfície. E aí, essas forças elas vão poder ser feitas de forma dupla, ou seja, várias forças no mesmo ponto. Por exemplo, aqui a gente tem uma força VA subindo, né? E a gente vai ter uma força HA. Uma força no eixo X e uma força no eixo Y subindo. Aqui, com esse símbolo, ele significa que você tem uma força sendo aplicada nesse ponto. Então, é uma força subindo, VB. Que aí você vai ter que descobrir todas essas forças. E aí, como que a gente começa a resolver esse problema? A primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as forças que descem. Normalmente eu chamo de P. Então, essa força, a gente tem várias forças sendo aplicadas nesse plano, e aí a gente tem que uniformizar todas essas forças numa força só. Então, a gente vai chamar essa força, eu costumo chamar essa força de P. Então, vamos calcular P. Então, P é igual, vamos dizer que aqui seja 20 e que a distância seja, por exemplo, 8 metros e 20 quilonewtons por metro, né? Porque aí, como é movimento, ele é uma força vezes uma distância, né? Então, vamos começar a calcular. A gente calcula a força, 20, vezes a distância, 8. Então, a nossa força geral que está descendo, força, vamos colocar P1, é igual a 160 kN. 160 kN. Então, a gente achou essa força que está descendo geral. A gente tem todas essas forças, mas somando todas, ela é uma força em comum que é 160 newtons. Kilonewtons. Pronto, aqui para vocês conseguirem ver. Então agora qual é o segundo passo? A gente saber a distância em que essa força que está descendo ela vai ser aplicada. Você tem uma distância de A em B e aí você encontrou uma força que está descendo. Então aonde ela vai se aplicar dentro desse plano? Então é o que a gente vai achar agora. Como é uma estrutura retangular, então o centro dela é bem no meio, né? Então é meio para um lado, meio para o outro, né? Você vai ter. E aí, para calcular isso, quanto é essa força, a distância do ponto que essa força bate até o ponto B, você vai fazer o quê? Vai fazer 8 vezes 1 meio. E aí, essa distância em que você vai aplicar. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, essa distância aqui é 4 metros. Pronto, encontramos. Então, essa é a primeira etapa. Essa é a segunda etapa. Agora, a gente vai para a terceira etapa, que é a uniformização dessas forças, né? É o somatório das forças. Pronto. Então a gente vai ter que somar todas as forças no eixo X, igualando a zero,
todas as forças no eixo Y, igualando a zero, e somar todos os movimentos e igualar a zero. Então, esse vai ser o nosso próximo desafio. Então, primeiro a gente vai calcular no eixo X. Pronto, no eixo X é o HA. Tem alguma força em HA? Não, não tem. Então, igual a zero, pronto, terminou. Em Y. Quais são as forças aplicadas em Y? A gente tem VA e VB. Então, vai ser VA mais VB menos, que são as forças que sobem, né? Menos a força que desce. Qual é a força que desce? Esse P que a gente achou. Então, menos 160 igual a zero. Logo, VA mais VB é igual a 160 kN. Pronto, terminou aqui. Aí agora, na terceira etapa dessa somatória, a gente vai achar os movimentos. Movimento é o quê? É uma força vezes uma distância. Então, o que a gente vai fazer? VA ele está aqui. Qual é a distância? A VA, você está aplicando a força aqui nesse ponto e você tem uma distância até o ponto B, que é 8. Então, vezes 8. Força vezes movimento. VB está aqui. Ele está sendo aplicado no ponto B. Qual a distância de VB para o ponto B? 0. Então, você vai botar vezes 0. Menos essa força que desce, que é 160. Então, 160 que está sendo aplicada onde? No centro da estrutura. O centro da estrutura é aqui. Qual é a distância desse centro da estrutura até o ponto B? 4, que a gente calculou aqui. Então, vezes 4. Igual a 0. Então, VA é igual. Aí você passa o 8 para lá, para o outro lado dividindo. E aí o VB ele vai ser anulado, porque vezes 0 é 0, né? E o 160 também vai passar para o outro lado. Então vai ficar 160 vezes 4, dividido por 8. Então você corta esses dois, vai ficar 1/2. Então 160 dividido por 2, 80 kN por metro. Então esse é VA. Achamos VA, que é esse daqui, ó. 80 kN por metro. Mas aí agora a gente tem 160 descendo, agora a gente tem que achar as forças subindo. A gente já achou uma, agora a gente vai achar outra. VB é igual, que é isso aqui. VB é igual, passo o 160 para lá, então vai ficar 160 positivo, menos VA. Logo, VB é igual a 160 menos 80, que é igual a 80 kN por metro. Então, a gente vai botar aqui. VB é igual a 80 kN por metro. Então, se a gente for observar, a gente tem 160 descendo e a gente tem 80 desse lado e 80 desse daqui, para sustentar, para manter a estrutura em equilíbrio. E pronto, finalizado o nosso exercício. Esse é o mais fácil, que usa a estrutura de retangular. Mas a lógica é sempre a mesma. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai fazer o próximo, que é o triangular.